Foi um clique errado que me ensinou a ler pessoas. Era meio-dia, a luz entrava de raspão pela janela da cozinha. Aquela luz de outubro que suaviza tudo. E eu segurava a caneca de café como se ela pudesse me segurar de volta. Na tela do computador, um assunto discreto piscou. Relatório, atualização. Um clique que deveria ser banal escancarou uma porta que eu não sabia que existia. Palavras que sempre imaginei serem guardadas entre nós, estavam lá, organizadas como se pertencessem a uma planilha, confidências transformadas em vantagem, momentos privados catalogados para alguém além de mim. Foi como se o meu silêncio tivesse sido traduzido sem meu consentimento, como se os segredos que eu entreguei em trocas de medo e risos fossem agora moeda de outra vida. O nome da remetente era Kátia, amiga desde a adolescência. 18 anos de história, aniversários improvisados, plantões de hospital divididos, o riso alto quando um dos dois cometia uma besteira e a outra sabia exatamente como rir sem ferir. E ainda assim, ali estava um e-mail que dizia o contrário do que eu lembrava. Intimidade convertida em vantagem alheia. Se essa história ressoa com você, antes que eu continue, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso. Isso me ajuda a chegar até mais pessoas que caminham com dó, com cautela. Voltar no tempo foi automático. Lembrei das quintas-feiras na minha cozinha, quando as panelas cozinhavam e as confidências rolavam mais rápido que o vinho barato. Lembrei do dia em que contei a Kátia sobre uma proposta que eu tinha recebido. Naquelas horas em que a cabeça pesa e a esperança parece um animal frágil. Lembrei de quando a coloquei no telefone com minha mãe, em cada crise, como quem entrega a alguém um copo de água numa tarde de deserto. Lembrei das promessas pequenas. Conto com você. É para sempre. Todas essas memórias iam se desenrolando em imagens que de repente pareciam pertencer a um arquivo que eu não autorizara. Aquela tarde na cozinha foi um encontro violento entre memória e prova. E eu descobri algo que doeu mais do que a traição em si. Eu havia confundido disponibilidade com fidelidade. Pensava que a amizade era uma garantia permanente, uma espécie de seguro emocional. Não era. A amizade, pensei depois, é um tecido feito de escolhas contínuas, e naquele momento, algumas escolhas foram feitas sem mim. Quando o telefone vibrou, era o Evaristo. Ele sempre soube ler meu rosto mesmo quando eu tentava disfarçar. Entrei na sala com a caneca trêmula, e sem muitas palavras, coloquei a tela na frente dele. Ele leu como quem tenta entender um mapa novo num idioma conhecido. Não quis que eu reagisse ali, com a chaleira no fogo e a panela no fogo. Respira, disse ele, simples, como quem sabe que a respiração é um primeiro ato de coragem. Não houve gritos, não houve acusações públicas. Foi uma conversa dura, mas contida. Porque naquela cozinha o que me poupava da explosão era o amor de quem me acompanhava. Confrontar a Kátia foi um exercício de respeito próprio que eu havia escrito em letras pequenas no corredor da minha cabeça. Não precisava de espetáculo. Fui até a varanda, onde o vento entra com mais ousadia, e encontrei nela um rosto que tentava ser normal. Havia desculpas, havia explicações que falavam de pressão, contas, escolhas equivocadas. Ela falou de medo, de apertos, de uma ambição que a fez justificar a retenção de pedaços da minha vida. Ouvi. Não para anular a dor, mas para entender onde a lógica humana se dobrara e permitira a traição. Diante do confessionário informal que a varanda se tornou, senti uma mistura estranha. A velha ternura que eu sentia por alguém que, no fundo, sempre foi escolha, e a feroz necessidade de proteger o que naquele momento precisava de proteção. Meu coração, minha privacidade, minha paz doméstica. A traição não deixou de ser traição porque houve explicações. Ela continuou sendo uma quebra de pacto. E foi preciso nomear isso para não aceitar que a desculpa justificasse a invasão. As noites depois foram longas. Acordava no meio da madrugada com palavras que não tinham vontade de calar. Por que você contou isso? Eu podia confiar. Será que eu deveria ter visto antes? Abria o Salmo 55 porque as palavras ali se sentiam como mãos que entendem o desassossego. Não busquei leituras complexas ou doutrinas prontas. Busquei companhia nas palavras que choravam a mesma sensação de traição que eu tinha. O salmista fala do amigo que se aproxima como quem dá um abraço e depois puxa uma lança. É uma imagem que me pegou pela garganta. O sofrimento em ver alguém que esteve ao seu lado escolher uma faca, mesmo que não a tenha levantado em frente a todo mundo. Minha mãe, Dona Lica, foi outra referência de ternura prática. Ela não disse ideias grandiosas, ofereceu pão, silêncio e perguntas certeiras. Que lugar essa pessoa ocupava na sua casa? Ela perguntou. E eu percebi que havia dado a Kátia assentos preciosos,
que só se devem a quem escolhe ser guardião da nossa intimidade. Não é falta sua que a tornou lobo. Ela disse com a sabedoria simples de quem viveu e errou e aprendeu. Ouvir minha mãe foi um processo que me ajudou a separar culpa de responsabilidade. Culpabilidade é uma camisa apertada que ninguém merece vestir. Responsabilidade é o reconhecimento das fronteiras que preciso estabelecer a partir daquele momento. Durante dias, tentei evitar que a situação definisse minha relação com o mundo. Mas a realidade é que certas coisas mudam a maneira como você percebe as outras pessoas. Às vezes, eu me pegava observando recursos humanos numa reunião, tentando decifrar se o tom de voz de alguém escondia intenções, se sorrisos públicos disfarçavam comportamentos privados. Isso poderia ter se transformado em uma desconfiança generalizada. E eu não quis isso. Não queria me tornar uma pessoa que não confia jamais. Queria aprender a confiar melhor. A não entregar aquilo que só deveria ser dado a quem prova ser digno diariamente. Foi assim que surgiram pequenas mudanças práticas. Passei a anotar quando dividia algo íntimo com alguém. Tornei minha rotina de confidências mais deliberada. Passei a perguntar antes de contar. Não por medo, não por rancor, mas por cuidado. Comecei a testar limites que antes eu nem sabia que existiam. E curiosamente, ao impor esses limites, vi que alguns amigos se aproximavam com respeito renovado, enquanto outros recuavam. A vida começou a redesenhar minhas prioridades sociais. Nessa mesma época apareceu Mirella, uma mulher que conheci por acaso na igreja da minha rua. Ela tinha um jeito discreto de se aproximar. Não invadia, oferecia ajuda sem anseio. Conversávamos por horas sobre trivialidades, sobre pão amanhecido, sobre sermões que tocaram, sobre livros de poesias que falavam de coisas pequenas. Ainda assim, havia algo diferente. Em vez de pedir pedaços, ela oferecia os seus. Em vez de usar a intimidade como ferramenta, ela a valorizava como tesouro alheio. Mirella me ajudou a entender que reabrir-se era possível sem colocar a alma em risco. No entanto, não foi um caminho reto. Tive que lidar com raiva que veio em ondas, curta e intensa, e uma tristeza que parecia amplificar os ruídos da casa. Havia também um fundo de vergonha, uma sensação estúpida de que eu tinha falhado de alguma forma. Nesses momentos, Evaristo era um pilar que não exigia que eu explicasse tudo. Ele segurava minha mão e repetia com paciência. A traição mostra o defeito do outro, não sua incapacidade de amar. E isso, aos poucos, foi me libertando da narrativa de culpa tão sedutora de se instalar. Quando me sentia pronta para pensar com clareza estratégica, abri um caderno. Comecei a escrever o que havia aprendido, sem pressa de fazer listas prontas para serem compartilhadas. Anotei as situações que me pareceram estranhas ao longo dos anos. Sinalizei conversas que, vistas de fora, eram triviais, mas que agora soavam como pequenas ajudas a alguém que colhia informações. Coloquei data, contexto, o que eu havia contado e a quem. Isso me deu uma espécie de mapa. Quando eu via padrões, deixava de achar que era coincidência. Foi assim que o discernimento começou a tomar forma. Não um instinto febril que pinta todo mundo como inimigo, mas um instrumento para cuidar das portas da minha vida. Descobri que discernir não é o oposto de amar. É a maneira como amamos melhor a nós mesmos e aos outros, com clareza e responsabilidade. Li Provérbios com outra atenção. Não em busca de regras inflexíveis, mas de princípios que me ajudassem a distinguir entre quem se aproxima para somar e quem se aproxima para colher. E foi nesse ponto, com o caderno aberto e o café agora frio, que comecei a transformar minhas anotações em perguntas que qualquer pessoa poderia usar para se orientar. Perguntas simples, mas afiadas. Essa pessoa usa minhas confissões como referência quando me apresenta a terceiros? Ela aparece quando pode ganhar algo ou também quando perde? Como ela reage quando o erro é dela? Em que situações eu me sinto usada após compartilhar um segredo? As perguntas não nasceram de raiva, nasceram de necessidade de proteção, porque amor sem limites pode se tornar autopunição. E eu não queria mais me punir por ter amado bem demais. Queria aprender a amar com inteligência. Ao virar uma página do meu caderno, lembrei de um detalhe que me fizera cócegas na consciência. Havia momentos, ao longo dos anos, em que Kátia elogiava publicamente um dos meus projetos, e em seguida sugeria a colegas uma versão diferente, como se aquilo que eu contara pudesse ser rearranjado em benefício de outra equipe. Havia comentários que despersonalizavam, falavam sobre mim como se eu fosse um case de sucesso a ser negociado. Na época, eu ria, recebia o elogio e voltava para casa sem suspeitar. Agora, aquilo soava diferente. Não era só a ação isolada. Era o padrão que se mostrava com o e-mail. Foi um acúmulo que me ensinou a olhar para o todo.
Passei dias contando essa história a mim mesma em versões distintas. A versão brava, a versão triste, a versão analítica. Cada vez que a recontava surgiam novas nuances. Percebi também algo libertador. Que confiar não me tornara tola, me tornara humana. Pessoas erram, traem, recuam por motivos que nem sempre justificam o dano causado. O reconhecimento disso não apaga a dor, mas dá um chão para seguir adiante. No entanto, entre o reconhecimento e a cura havia passos práticos que eu precisava dar. Não se trata de expor publicamente a falha de alguém, nem de traçar uma lista de boinas para evitar. Trata-se de estabelecer critérios claros para quem entra no círculo íntimo. Trata-se de dizer para mim mesma e para os outros que intimidade é algo que se conquista e se renova, não um direito irrevogável. Numa tarde, sentei-me na varanda outra vez, o caderno no colo, e escrevi uma frase que se tornaria a minha regra provisória. Perdoar é liberar o peso, confiar é conceder acesso, e acesso se dá com critérios. A frase parecia simples, mas era uma linha divisória entre os antigos habituais e o que eu queria construir daqui em diante. E ali, com o Salmo 55 aberto ao meu lado, a caneca de café sem forças para esquentar, e a brisa que tentava apagar as marcas do dia, comecei a transformar aquilo que aprendi em algo que pudesse servir aos outros. Não queria que fosse um manual de caça às bruxas, jamais, mas um conjunto de sinais que me ajudaram a entender o que aconteceu comigo. Pensei em transformar as anotações em 5 sinais claros, para que quem me acompanhasse pudesse ler e perguntar a si mesmo: será que estou diante de alguém que usa a intimidade como moeda? Será que essa presença é condicional? Antes de escrever os sinais, revi cada cena, uma por uma, como quem revisita um filme antigo para entender a narrativa. Vi a simplicidade com que contei um medo e como ele foi transformado em vantagem. Revi as vezes em que um sorriso público escondia uma ação que me contrariava. Percebi as distorções sutis de lealdade, quando culpas eram deslocadas e os prejuízos minimizados. Tudo aquilo começava a formar um padrão que merecia nome. Mas não queria deixar apenas o nome. Cada sinal precisava de ar, de um exemplo que o tornasse reconhecível, de perguntas que permitissem ao leitor ou ouvinte checar sua própria vida, e de dicas práticas, pequenas atitudes que não substituíssem ajuda profissional quando necessária, mas que oferecessem um primeiro passo de proteção. Minha ideia era fazer isso de maneira pastoral, sem punir ninguém, sem transformar a dor em espetáculo, apenas com a honestidade de quem viveu e aprendeu. Quando fechei o caderno naquela tarde, não tinha ainda todas as palavras prontas. Havia clareza sobre a necessidade de aprender, mas não uma pressa em rotular. A jornada de reconstrução estava apenas começando. Havia conversas a ter, limites a estabelecer, pessoas a proteger e, quem sabe, a possibilidade de perdoar sem restaurar automaticamente a confiança. Eu sabia que perdoar não significava apagar o que houve, mas libertar-se do peso que a traição impõe. Ainda assim, uma inquietação permanecia. Como transformar essas lições individuais em algo que pudesse ajudar outras pessoas sem gerar paranoia? Como escrever sinais que orientassem sem condenar? Como falar de traidores sem desumanizá-los? Essas perguntas me acompanharam enquanto eu fechava a janela do caderno e olhava a cidade se aquietar ao fim da tarde. Havia também a preocupação prática. Reconfigurar minha rede de apoio, manter Evaristo e Dona Lica próximos, aprofundar a amizade com Mirella numa base de recíproca generosidade. E talvez, procurar aconselhamento na igreja ou com alguém formado para conversar sobre as feridas. Estas eram ações concretas, distantes das soluções fáceis, mas eficazes a longo prazo. Naquela noite, antes de dormir, acendi o abajur e deixei o Salmo 55 repousar aberto sobre a mesinha. Não busquei respostas prontas, busquei presença. A oração que saiu foi simples: pedir força para perdoar onde necessário, discernimento para proteger quando preciso, e sabedoria para reconstruir com integridade. Não pedi vingança, nem luz sobre segredos alheios. Pedi apenas que a fé fosse companhia, não atalho. Amanheceu com o mesmo sol de outubro, mas agora eu via a luz com outro olho. Havia, ainda, um caminho por andar e muitas conversas a ter. E foi com esse caderno de anotações, o salmo ao lado, e a decisão de transformar a dor em aprendizagem que comecei a esboçar os sinais. Não como um arsenal, mas como um mapa para quem precisa aprender a distinguir, com sabedoria e carinho, entre quem quer o seu bem e quem quer se beneficiar da sua vulnerabilidade. Percebi que não bastava apenas nomear a ferida, precisava oferecer um mapa que outros pudessem usar sem cair na armadilha da generalização.
Foi ali, com o caderno aberto e o Salmo 55 repousando, que comecei a escrever os 5 sinais. Vou falar de cada um como quem descreve uma mancha na roupa. Não para envergonhar, mas para saber como limpar. Sinal 1. Intimidade como moeda. Explicação. Esse sinal aparece quando alguém trata segredos e confidências como recursos a serem trocados ou negociados, em vez de guardados por respeito. Não é só compartilhar algo que revela o problema. É o padrão de usar aquilo que você contou em benefício próprio ou para avantajar terceiros. Exemplo na minha história. Lembro da vez em que contei a Kátia sobre uma proposta e, semanas depois, vi versões daquilo circulando em outro projeto como se fosse novidade alheia. Pergunta para você checar. Essa pessoa costuma transformar o que você divide em vantagem para outrem ou para si mesma? Dica prática. Comece com pequenos testes. Compartilhe de uma informação de menor risco e observe se ela permanece confidencial. Mantenha registro de quando e com quem você dividiu o que, para identificar padrões sem depender apenas da memória ou da sensação. Sinal 2. Presença condicional. Explicação. Aparece quando a presença do outro é moderada por interesse, está perto quando há ganho claro, ausente quando a necessidade é sua. Pessoas que valorizam você só em situações vantajosas tendem a desaparecer quando o custo emocional ou prático aumenta para elas. Exemplo na minha história. Havia momentos em que Kátia estava sempre disponível para elogiar meus projetos publicamente, mas raramente esteve presente quando eu precisava de apoio real em crise. Pergunta para você checar. Essa pessoa aparece nos seus dias de festa e some nos seus dias de dor? Dica prática. Observe quem aparece sem fotografar o resultado. Quem segura sua mão sem esperar aplausos não pede créditos. Se notar padrão de ausência em dificuldade, reduza o grau de intimidade e procure apoio onde a presença é constante. Sinal 3. Distorção de lealdade. Explicação. Trata-se de minimizar os próprios erros enquanto desloca ou lança culpa em você. É um movimento sutil. A responsabilidade é suavizada, o dano é relativizado, e o outro posiciona-se como ofendido quando confrontado. Exemplo na minha história. Ao explicar, Kátia falou de pressão e dívidas e tentou enquadrar suas escolhas como resultado de circunstâncias, quase que me convidando a entender ao invés de reconhecer o prejuízo que causou. Pergunta para você checar. Quando você aponta algo que o magoou, a pessoa avalia seu erro com honestidade ou tenta transferir a culpa para circunstâncias, terceiros ou mesmo para você. Dica prática. Ao confrontar, mantenha a conversa em fatos. Descreva o comportamento e o efeito sobre você. Se a pessoa inverter a narrativa, coloque limites claros e registre o que foi dito, sem rebaixar-se à necessidade de justificar sua dor. Sinal 4. Inconsistência entre palavras e atos. Explicação. Aqui o conflito está na discrepância entre o que se proclama publicamente e o que se faz em privado. São aqueles sorrisos amplos em público e ações que contradizem o discurso de lealdade ou apoio quando a porta se fecha. Exemplo na minha história. Notei elogios públicos seguidos de sugestões a colegas que reformulavam minhas ideias, como se meu papel fosse inspirar trabalho para outros. Pergunta para você checar. Há uma diferença frequente entre o que essa pessoa diz sobre você quando está com amigos e o que faz quando não há plateia? Dica prática. Observe consistência ao longo do tempo. Se a discrepância se confirma, limite o acesso a informações estratégicas e evite expor projetos inteiros até ter confiança real na coerência entre palavra e ato. Sinal 5. Comentários que despersonalizam. Explicação. Quando alguém fala sobre você como se fosse um objeto, um case, uma possibilidade de ganho, e não uma pessoa com história e limites, isso sinaliza uma instrumentalização da relação. Despersonalizar é reduzir sua humanidade à utilidade. Exemplo na minha história. Havia conversas em que eu ouvia que meu trabalho era mencionado como material para outros propósitos, ou que trechos da minha vida eram apresentados como exemplos a serem aproveitados. Pergunta para você checar. Você costuma perceber que falam de você por utilidade, não por afeto ou respeito. Dica prática: reponha os termos. Quando perceber a despersonalização, afirme seu valor humano. Isso faz parte da minha história, mas não é algo para ser vendido, redistribuído. Se não houver mudança, diminua o grau de intimidade e compartilhe menos. Ao listar os sinais, senti algo curioso. A clareza não tirou a dor, mas ofereceu ação. Saber nomear foi como acender uma luz num corredor que antes estava às escuras, e com essa luz veio também a responsabilidade prática.
Como agir depois de identificar? Primeiro, documentação. Não para provar algo em tribunal, não para difamar, mas para cuidar de si. Guardar mensagens, fazer anotações com data e contexto ajuda você a distinguir padrões de interpretações acidentais. Eu mantenho um caderno com entradas breves, data, assunto, quem estava presente, qual foi a minha exposição e que resultado houve depois. Isso transformou meu sentir em evidência útil para decidir limites. Segundo, limites explícitos. Limites não são muros rancorosos, são linhas de cuidado. Eles podem começar simples, dizer, prefiro não falar sobre isso, quando percebe que o tema será usado por outro. Reduzir frequência de encontros sem romper agressivamente. Delegar exposição a redes sociais com maior critério. Limites também podem ser conversas objetivas. Quando você falou disso para fulano, eu me senti exposta. Preciso que mantenha isso entre nós. Se a resposta vem com empatia e mudança, a base para avançar. Se vem com inversão de culpa, então o limite precisa ser reforçado. Terceiro, suporte comunitário. A dor humana pede companhia. Não é preciso contar tudo a todos, mas ter um pequeno círculo de confiança que saiba o essencial faz diferença. Para mim, foram Evaristo, minha mãe, e depois Mirella, cada um com diferença no papel. Apoio emocional, sabedoria prática, presença renovadora. Procure pessoas que não transformem seu relato em entretenimento, que não minimizem sua experiência e que ofereçam ajuda concreta, seja com uma oração, seja com um ombro para chorar. Quarto, buscar aconselhamento qualificado. Há feridas que precisam de um terapeuta ou de um conselho pastoral preparado. Discernimento não substitui terapia. Se a traição desencadeou ansiedade, insônia persistente, mudanças drásticas de comportamento ou afetou sua capacidade de trabalho, procure profissionais. Pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Quinto, a conversa com o traidor. Nem todo processo exige um confronto dramático. Às vezes, uma conversa honesta e serena é necessária para fechar um ciclo. Se você optar por falar, escolha momento neutro, prepare-se emocionalmente e descreva o que aconteceu sem acusações inflamadas. Fale de impacto. Quando ocorreu X, senti Y. Preciso que isso não se repita. Se perceber que a pessoa não assume responsabilidade, estamos diante de um indicador para manter distância. Seja cauteloso com expectativas. O perdão é um caminho de libertação pessoal. Não implica automaticamente em restaurar a confiança. Você pode perdoar para não carregar o peso, e ainda assim decidir que a relação não terá o mesmo grau de intimidade de antes. Isso é saudável. Confiança é reconstruída com tempo e atos seguros. Não aceite discursos que imponham perdão rápido como prova de fé. Cada coração tem seu tempo. Eu mesma experimentei um processo gradual. Perdoei internamente para não permitir que a mágoa me consumisse, mas não retomei aquele mesmo grau de abertura com Kátia. Mantive interações sociais, trocas cordiais quando necessário, mas não devolvi o acesso irrestrito. Reabrir-se exigiu aprender a avaliar novas amizades com critérios que não pareciam frios, mas sim prudentes. Como reconhecer amigos com potencial para serem Mirellas na sua vida? Há sinais inversos aos lobos: consistência no tempo, respeito às confidências, presença nas dificuldades sem buscar vantagem, humildade em admitir erros e alegria genuína pelas suas conquistas, sem buscar ser a protagonista delas. Cultive amizades pequenas, com gestos corriqueiros, dividir pão, ir à missa juntos, comentar um livro. E observe, a profundidade nasce da repetição da bondade. Ainda há a questão do testemunho público. Se você compartilha sua experiência em ambientes maiores, na igreja, em redes, em grupos, faça-o com o objetivo de ajudar, não para expor. Conte o que aprendeu, não os detalhes que ferem outras pessoas. Não convide ao linchamento moral. Convide à reflexão. Meu relato é assim. Eu falo do que me aconteceu, dos sinais que identifiquei, das práticas que me ajudaram. E não faço da vida da outra pessoa espetáculo. No campo espiritual, o Salmo 55 foi meu companheiro nas noites. A imagem do amigo que se aproximava com um abraço e depois feriu, que o salmista expõe, me permitiu nomear a contradição, a proximidade que virou ameaça. Isso não me impulsionou à vingança. Pelo contrário, iluminou a necessidade de lamentar, de buscar conforto divino e de afirmar limites. O Salmo não cancela a ação humana, ele oferece companhia na dor. Provérbios, por sua vez, me deu climas. Há sabedoria em medir palavras, em escolher bem as companhias e em falar com discrição. Esses livros sagrados me ensinaram a combinar oração com prática sensata.
Eu rezei pedindo discernimento, não para condenar, mas para viver com clareza. O discernimento cristão não é um convite à paranoia. É uma disciplina espiritual que protege o bom amor. Amar bem inclui dizer não ao que nos corrói. Amar o próximo inclui, às vezes, deixar que o outro responda por seus atos, sem que tenhamos que aceitar a lesão como preço do nosso afeto. Em muitas tardes seguintes, escrevi rascunhos de conversas. Palavras que eu poderia usar para marcar limites. Perguntas para identificar padrões. Respostas para cenários delicados. Por exemplo, um roteiro curto que me protegia era: aprecio que você se importe, mas prefiro não comentar isso agora. Obrigado pela compreensão. Outra frase que usei quando a situação exigia mais firmeza. Isso me deixou exposta e preciso que fique claro que não autorizei compartilhar isso. Há ainda cuidados práticos que recomendo. Reveja suas senhas e acessos digitais quando sentir que alguém teve acesso indevido. Mantenha cópias seguras de documentos importantes. Avalie a necessidade de separar espaços profissionais quando amizades e trabalho se misturam de modo prejudicial. Essas medidas não são por desconfiança gratuita, são atos de preservação. Também aprendi a reescrever minha história interna. A vergonha que veio depois da traição foi uma companhia insistente. Mas ao conversar com minha mãe, com Evaristo e com pessoas de confiança, percebi que a vergonha muitas vezes pretende nos aprisionar. Hoje tento nomear quando sinto vergonha e transformá-la em curiosidade. O que isso me ensina sobre meus limites? Como posso proteger-me melhor? Transformar vergonha em pergunta é um gesto de liberdade. Não quero terminar sem falar do perdão de um jeito prático. Perdoar é um processo que pode incluir 3 atos reais: soltar, reconstruir e selecionar. Soltar é um ato interno, muitas vezes acompanhado de oração, onde você decide não carregar a ira como herança. Reconstruir. Se a relação merece e houver mudança genuína, reconstruir é um caminho lento de pequenos atos que gradualmente restituem acesso. Selecionar é escolher a quem dar acesso. O perdão pode caminhar com a seleção de novos guardiões para sua intimidade. Há pessoas que leem isso e pensam: e se eu errar e reconhecer depois? O reconhecimento sincero muda a dinâmica. Há quem tenha arrependimento verdadeiro e busque reparar. Quando há arrependimento, a decisão de reabrir portas deve ser tomada com passos e sinais claros. Demonstração de responsabilidade, ações coerentes e disposição para reparar quando possível. Não se trata de permanecer preso a uma mágoa antiga, mas de não atropelar o processo de restauração. Em todo esse trajeto, a comunidade foi essencial. A igreja onde encontrei Mirella, as conversas com pessoas que não transformaram minha dor em bulário, me deram solo firme. Se a sua comunidade não dá suporte, procure outras pessoas de confiança ou profissionais. Não enfrente feridas profundas sozinho. Chegando à conclusão desta parte do caminho, escuto novamente o que minha mãe disse com aquela sabedoria serena. Não é falta tua que a tornou lobo. Foi libertador entender que ser traído não apaga sua capacidade de amar. Pelo contrário, quem aprende com a dor tem a chance de amar mais sabiamente. Se quiser, eu preparei um material com perguntas práticas para ajudar a avaliar relações. Um checklist simples que recolhe as questões que menciono aqui. Está pensado para ser usado em silêncio, com um caderno e calma. Se a minha história tocou você, compartilhe nos comentários como tem sido sua experiência. Quem sabe seu relato não ajuda outra pessoa a se proteger sem perder a capacidade de confiar. Fecho com uma nota que é, ao mesmo tempo, pastoral e prática. A existência de lobos em pele de cordeiro é uma realidade que não devemos romantizar nem exagerar. Ela nos chama à vigilância amorosa, um cuidado que preserva nossa paz sem nos transformar em juízes permanentes. O problema está no lobo, não na ovelha. E a ovelha que aprende a reconhecer sinais não se torna dura, torna-se sábia. Por fim, uma palavra de fé que não promete milagres imediatos, mas oferece companhia. A palavra que me acompanhou naquele salmo me lembrou que podemos levar nossas mágoas ao Senhor, pedir força para perdoar e pedir sabedoria para guardar o que nos foi confiado. Provérbios me ensinou que prudência e fala medida são formas de amor aplicado ao cotidiano. Junte essas duas coisas, a oração que acalma e a prática que protege. Se essa história ressoou com você, deixe um comentário contando. Foi por um e-mail também que aprendi a ler pessoas. E se quiser aprofundar, inscreva-se para receber o checklist com perguntas práticas. Que a sua cura seja lenta e real. Que sua confiança não seja destruída, mas transformada em algo mais sábio. E que você encontre, como eu encontrei, amigos que não tratem sua vida como mercadoria, mas como tesouro.